Se você curte atrações de muita adrenalina, aquelas atrações absurdas, esse vídeo é pra você. Exatamente, a gente selecionou as 10 melhores e mais incríveis ou absurdas atrações dos parques internacionais, seja aquela montanha-russa, aquele simulador que você não entende nada, ou outras atrações aí ao redor do mundo. Vamos lá? E pra você que tá chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques e atrações. Então, gente, já se inscreve aqui no nosso canal pra gente chegar a 300 mil inscritos. A gente tá aí avançando, né? Então, todo mundo ajudando pra gente chegar nessa meta, hein? E faz alguns anos que a gente lançou aqui no nosso canal um vídeo falando sobre as atrações absurdas, as mais radicais aqui do nosso Brasil. Só que dessa vez, então, a gente resolveu fazer essa lista com as melhores, maiores, absurdas atrações internacionais pra você também aí se localizar e de repente visitar um desses parques ou dessas atrações malucas. Exatamente, não foi uma tarefa fácil, tá, gente? Mas, se você não viu o outro vídeo, então a gente vai deixar o link aqui nos comentários e na descrição pra vocês assistirem também. Então, sem perder tempo, vamos às atrações. Então a gente começa aqui nosso vídeo falando sobre uma das atrações aí, que ela é bastante popular, inclusive tem algumas versões aqui no Brasil, só que nem se compara com a altura de algumas que a gente vai citar aqui pra vocês, que é a atração Frisbee, ou conhecida também como Giant Frisbee. Exatamente, gente. E aqui no Brasil, a gente tem os Frisbees, que são atrações que não chegam nem na metade dos Giant Frisbees. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos aí de 25 metros de altura, mas os Giant, gente, a gente tá falando assim de 40, 45, 50, 55, 62 metros de altura, que é o mais alto do mundo, é o Infinity, fabricado pela KMG, mas é uma versão móvel. Já as versões fixas são mais feitas aí pela Zampella, pela Intamin, alguns da Husky, aí mais das versões antigas, mas essas são algumas fabricantes que fazem. Technical Park também faz bastante frisbee legal. Também. E justamente os maiores ficam no Magic Mountain, no Six Flags Magic Mountain, Great Adventure, tem também no Six Flags Quidia e no Six Flags Magic, que é um parque que investe, uma rede que investe muito nisso, né? E a gente ama, né, Fag? É um dos nossos sites preferidos, Sim, né? Sim, acho que até o que eu lembro que a gente andou pela última vez, ou pelo menos que eu andei assim gigantesco, foi aquele da Mulher Maravilha lá no Six Flags Great Adventure. Sim, em Nova York. Não, na verdade teve um outro. Foi? Qual? Foi na viagem que a gente fez pra Europa 2023, no Bob's Island, aquele bem grandão. Nossa, sim. Na viagem que a gente fez com o Ale Costa na Europa, sim, pra comprar os brinquedos do Cacau Park, e a gente foi nesse parque. Gente, aquele pêndulo, eu não sei, ele tinha acho que 48 ou 45 metros de altura. Acho que sim. Mas todo gigantão, enorme, uma força G assim que, ó, o sangue ia pra nossa perna. Quando ele balançava, assim, delícia, sentia a pele do seu rosto até meio deslocada, assim, por causa da força gravitacional e tal. Mas, nossa, maravilhoso. Essas versões gigantescas eu adoro. As versões menorzinhas não sou tão fã. Por exemplo, o Thunder que tinha no Mirabilândia e o Super Frisbee no Nicolândia. Era emocionante pra mim. Sim. É divertidíssimo. Só que, obviamente, gente, essas versões maiores são maravilhosas. Vocês iam amar com toda certeza. Então a gente torce aí para que no futuro próximo a gente tenha algum aqui no Brasil. E seguindo no nosso vídeo também, a gente precisa falar sobre as torres de queda livre, só que dessa vez, ou melhor, a gente até fica bastante feliz porque as fabricantes acabaram se modernizando e trazendo experiências diferentes, que é o caso dessa torre que a gente vai citar agora. Exatamente, a Falcon's Fury do Busch Gardens Tampa. Se você já foi por Orlando, com certeza já se esbarrou nessa torre ou foi nela. Qual que é a diferença, gente? Ela tem 100 metros de altura. Aqui no Brasil a gente tem as torres de queda livre tradicionais que sobe e desce na mesma posição. A Falcon's Fury vai subindo como se fosse uma tradicional, chega lá em cima, ela te coloca em posição horizontal, ou seja, você faz a queda livre como se fosse de barriga para baixo. Então você vai deitado, vamos dizer assim, em posição de voo. Quase de bruços, tipo. Assim. Bruços, entendeu? Isso, essa é a palavra. E o legal é que existem tem várias variações, né? Tô sendo redundante talvez, né? Tem variações dessa torre aí pelo mundo, algumas que inclinam um pouquinho menos, mas também dá uma certa emoção ali. Dá uma certa emoção, mas essa vira ao extremo. Isso e essa legal. Do Busch Gardens, gente, foi a primeira no mundo nesse estilo, por isso que ela é um protótipo. O protótipo é quando a empresa faz um brinquedo pela primeira vez, uma inovação, só que aí ele acaba dando alguns probleminhas, aí eles têm que acertar, depois fica tudo certo, ou não, que é o caso da Falcon's Fury. Às vezes ela acaba ficando parada, dá uns problemas mesmo no sentido de ficar fechada, não problema de segurança, mas a Intamin, que foi a fabricante dessa, fez uma outra versão, que é a Icarus, que fica no Gröna Lund, na Suécia, e essa funciona perfeitamente e é basicamente a mesma coisa. Ela é só um pouco menor no sentido de tamanho e diâmetro, mas de resto é igualzinha, experiência é a mesma. Queria muito que tivéssemos uma aqui. Também, quem sabe no futuro aí. Tudo bem,
hein? Hop Hari ficou lá falando que queria trazer uma nova coisa torre, nova, imagina. e não sei o quê, pra substituir uma a experiência atual. legal, né? Mas enfim, se você assistiu o último vídeo que a gente fez do Saque Rap Fan, vou deixar aqui também no link pra vocês assistirem, vocês vão entender por que a gente não tá acreditando tanto, a gente tá meio revoltado com o Hop Hari. Mas enfim, vamos pra próxima atração. E ainda falando aí do Busch Gardens Tampa, é muito legal que esse parque também se destaca por atrações bastante radicais, ainda mais ali no padrão da Flórida, né? Sim. Que a galera tá acostumada também bastante com a Disney, tem a Universal também que traz bastante atrações radicais, e dessa vez então a gente fala sobre aquele balanço gigante, que é muito gostosa essa atração. Acho que quem já foi nela pode até confirmar com a gente aí nos comentários, que é aquela atração que é chamada de Scream Swing, que é aquele balanção gigantesco mesmo e que dá muito frio na barriga, né? É muito legal, gente. Olhando pra ele, você acha que não. Mas, vamos falar desse do Busch Gardens, né? Que é o Serengeti Flyer, com 41 metros de altura. Esse é o maior do mundo, na verdade, até essa semana, porque o Hershey Park na Pensilvânia tá abrindo um com quase 1 metro de altura a mais, só pra dizer que é o mais alto. Gente, tipo, quase 1 metro, bota 5 pelo menos, 10, pelo menos pra... Não, os parques lá de fora podem, mas é só pra dizer que é o mais alto por 50 centímetros a mais, sei lá, recorde pode ser quebrado, vai que algum outro parque já comprou uma atração igual, pois falou, não, aumenta uns 2 aí, entendeu? Não, nem pra disfarçar, mas enfim, eles são produzidos pela SNS, o barulho dele, gente, é muito parecido com o Turbo Drop do Play Center, justamente porque é da mesma fabricante e utiliza esse sistema de ar comprimido para fazer esse balanço. E, gente, ele dá muito gelo na barriga, é muito legal, ele vai muito alto, parece que você vai cair, é divertidíssimo. Mesmo. E o legal também é que tem algumas variações. No Busch Gardens, por exemplo, eles deixam funcionando de uma maneira um pouco mais leve até determinado horário, e em um outro horário eles colocam na força total ali, quase da atração, entendeu? Pra você ir bem altão mesmo, balançar bastante. E dá muita diferença. E se você for notar, até que o ciclo dele não é tão grande assim, de tão emocionante que ele é, entendeu? E existem várias versões pelo mundo no sentido de altura, tem de 20, tem de 40, tem de 30, então é um brinquedo extremamente divertido. Pena que a gente não tem aqui nem na América do Sul, se eu não tô enganado, a gente não tem nenhum, até porque é um brinquedo bem caro, viu, gente? Bem grande, e a SNS é uma fabricante também que pode não ser tão famosa quanto outras, como Intamin, Zampelli e tal, mas é uma que aí que se destaca bastante por esses equipamentos, principalmente pelas torres de queda acelerada. E tem vídeo aqui no canal da gente experimentando esse brinquedo lá no Busch Gardens, né, Fag? Tem, aproveita se caso você não assistiu, é um vídeo bem legal, a gente fez um vlog assim completão, mostrando tudo que tem lá pelo parque. E falando em Flórida, falando em Orlando, a gente também tem um desconto aqui numa parceria muito legal com o Tio Orlando Viagens. Exatamente, gente. Então, se você quiser desconto para passaporte dos parques, hotéis, aluguel de carro, tudo que tem a ver aí para sua viagem para Orlando, utiliza o cupom HAPPYFUN, do jeito que escreve o nosso nome, nesse link que tá aqui na descrição ou nos comentários dos vídeos, tá? Acesse esse link, utiliza o cupom e compra o que você precisar. A gente recomenda o Tio Orlando, até por isso que a gente fez essa parceria com eles, tá bom? E olha só, a gente fala de montanha-russa, fala de rides, mas a gente não ia deixar de fora os famosos Dark Rides, que a gente ama, ou simuladores aí, como vocês preferirem chamar. E a gente vai falar do nosso preferido, que é o Rise of the Resistance, que tem na Disney, no Hollywood Studios em Orlando, e tem na Disneyland na Califórnia, que pra gente é a melhor Dark Ride, e ele ganhou ano passado como o melhor Dark Ride do mundo, não é verdade? É, gente, não teria como não ser ele, porque assim, é uma experiência que você está completamente dentro do filme. A experiência começa quando você já está ali na área temática, que você esquece o mundo, juro por Deus, parece que está dentro do filme de Star Wars mesmo. A fila é incrível, a interação com os funcionários é incrível, os uniformes, a vestimenta que eles usam, os figurinos, na verdade, né, são todos incríveis, os personagens que circulam pela área ali, é tudo muito impecável, muito polido, e a experiência desse brinquedo, dessa atração aí, é assim, surreal, é tudo misturado ao mesmo tempo, entendeu? Você tem velocidade, você tem cenas de ação, é tiroteio acontecendo pra tudo quanto é lado. Legal. Os personagens aparecendo iguais aos filmes, efeitos especiais. Nossa, eu ficaria aqui discorrendo. Animatrônico, com 3D, com efeitos que você nem sabe como eles fazem aquilo. Queda livre. Queda livre, o carrinho que fica ali intercalando com o outro carrinho, porque ele é sem trilha, então parece que ele tá deslizando ali. Justamente também o pré-show, que parece que você é capturado. E o pré-show, gente, na verdade, tipo, são 15 minutos de pré-show, que você tem uma parte que você é capturado, você entra na nave, você é capturado, você tá nos Stormtroopers, aí depois você é preso, aí depois você começa o brinquedo onde você tá escapando da nave. É assim, é surreal. Você participa do filme. Você participa do filme. Exatamente isso, gente. É muito surreal mesmo. Faça um favor de comentar aí quem já foi também pra saber que a gente não tá exagerando, que é uma coisa assim de outro mundo de verdade, e né? E tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente justamente vai no Hollywood Studios, visita essa atração, então a gente tá deixando o link aqui, são vários links aqui embaixo pra vocês assistirem. Deixei também um vídeo dessa experiência, somente dessa atração, porque como ela é tão grande que deu um vídeo completo só dela, deixei aqui no canal. Mas é isso, gente, vale muito a pena, se vocês tiverem essa oportunidade, vão. E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, um lembrete aí justamente pra não perder nenhuma dica de brinquedo como essa.
E a próxima atração aqui da lista é uma atração que, o que a gente andou na verdade, ele é chamado de Mecânica, é lá do Parque Liseberg na Suécia, e na verdade o nome dele ali de fabricação é chamado como Star Shape. Gente, ele é uma mistura de várias atrações. É uma salada, gente. Pega o The King, mistura com o Evolution, coloca o Hecatombe no meio, aí você vai ter mais ou menos o Mecânica. Ele tem 30 metros de altura, é um ride assim que vai para todos os lados. Como vocês estão vendo aí nas imagens, é até difícil explicar os movimentos dele. É um ride divertidíssimo, todo mundo elogia. O Mecânica é incrível. Então, assim, vocês podem olhar assim que o outro que a gente tá citando, que é esse do Kenneth Wonderland, ai, como um ride desse pode ser sem graça. Pior que é, gente. Você anda nele, ele dá umas movimentadas, você acha que quando ele vai começar a pegar a velocidade fica legal, ele para. Parado, não dá muita emoção, parado, né? é. Já esse do Liseberg também, sem falar de Surreal. toda a experiência que tem nele, a vista dele é muito bonita. A Enorme, atração em específico, o layout dele ali é muito legal, né? O modelo dele. Tinha que ter mais pelo mundo desse, Tinha, gente. com certeza. E uma das atrações que a gente já citou bastante aqui no nosso canal é as populares Star Flyers aí que tem ao redor do mundo, que é praticamente, gente, uma evolução do chapéu mexicano. Eles pensaram, como é que a gente pode deixar essa atração super perigosa, entre aspas, e o máximo de adrenalina emocionante possível? Surgiu essa atração, nasceu ela. Exatamente, são os Star Flyers. O mais tradicional fabricante que começou com eles mesmo é a Funtime, mas hoje em dia, gente, tem várias que fazem. Zamperla faz, Technical Park faz, até Jima Rides faz, enfim. E aí, o que acontece? Você sobe nessas correntinhas, ele faz os giros lá no alto, sobe e desce, só que, gente, ele vai de 40 metros de altura até 140 metros de altura, é surreal. O mais alto está em Dubai com 140, o segundo mais alto tá em Orlando com 137. E assim, gente, esse é um brinquedo que, assim, vocês sabem, a gente tem muita coragem pra ir em tudo, mas esse eu sempre fico com medo. Posso ir diversas vezes, eu sempre fico com medo. Eu também, não tem jeito, gente. Lá em cima você fica meio congelado ali, porque as correntes, acho que propositalmente elas são finas ali, óbvio, super seguras, de aço e tal, só que elas são finas e você fica lá com aquela coisa estática lá em cima, você não ouve nada, só o barulho assim, do vento mesmo, que sabe? desespero. Aquela ventania. Você fica bem estático ali. Todo mundo que a gente já comentou, já conversou sobre isso, dessa experiência nessa atração, fala, nossa, eu fiquei com muito medo lá em cima. Mas enfim, pra gente ainda é uma delícia. Eu tenho medo, mas eu vou porque eu gosto dessa sensação de muita adrenalina mesmo hoje em dia, entendeu? Quando eu fui no de Orlando, que é o de 137 metros, eu fui sozinho, porque o Fábio ficou no hotel. Sim, e aí, gente, tava garoando, neblina, ventando, e tipo, foi você eu... foi com o Lucas, né? Mas o Lucas não foi, aí foi não sozinho. foi? Não, só foi eu. Sozinho. Aí ficou tipo assim, eu e mais 5 pessoas estavam indo no brinquedo por causa daquele tempo, e gente, subiu, e tava tipo, ele é muito alto, você olha pra baixo, você vê um pouco assim da neblina, não tava dando pra ver direito, e eu tava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Estático, né? Juro Duro por na cadeira. Deus, eu tava duro, e aquele vento, a cadeira fazendo assim, ó. Juro por Deus, mas enfim, é isso, esse brinquedo a gente vai ter um agora no Brasil, o primeiro, que é do Grupo Peixoto, é uma versão móvel com 40 metros de altura. A gente já foi num de 40 metros também, não deixa de ser menos medonho, tá, gente? É a mesma experiência. Também, sim. Mas enfim, em breve teremos outro aí chegando também por aqui. Vai ser muito legal ter Star Flyer, gente. Vocês vão amar pra quem nunca foi. E comenta aí se vocês têm coragem de não descer ou não, porque eu sei que tem muita gente que esse fica com medo e não vai de jeito nenhum. Nessa lista aqui também tem uma atração muito interessante que a gente já citou algumas vezes aqui no nosso canal e que felizmente a gente teve várias experiências em vários parques aí ao redor do mundo nesse tipo de atração, que é a atração que ela pela fabricante ela é chamada de Madhouse. E gente, a ilusão que causa nessa atração, a experiência dela em si é muito fantástica. E o melhor de tudo é que essa atração, ela é familiar. Ela parece radical para algumas pessoas, mas não é nada radical. Só que a sensação que ela vai te dar, até para quem gosta de atração radical, é interessante. Porque como é que é o funcionamento dela, gente? Imagina um cilindro gigante. No meio desse cilindro você tem as gôndolas, as cadeiras, onde vai ali, pode ir tipo 50, 70 pessoas, depende do tamanho da Madhouse. Tem versões aí fabricadas pela Vekoma, que é a mais famosa, e tem também da Mack Rides, que tem algumas pelo mundo, mas são bem menos do que a da Vekoma. E aí, gente, esse cilindro gira em torno de você com um cenário para dar a impressão que você gira de ponta cabeça. Pode ser uma casa, pode ser um templo, pode ser um barco, cada parque tem sua temática. Só que a gôndola, as cadeiras que você está sentado, ela vai no máximo até 30 graus, tipo inclinando levemente como um barco viking de cada lado, que ela faz esse movimento. Só que, gente, é tão sincronizado que quando você tá ali e começa a girar de ponta cabeça, a casa, não você, parece que você tá virando junto. Então, gente, o cérebro dá uma bugada, dá um gelo na barriga, e aí você fala, não, eu não tô virando, eu tô virando. Por conta da inclinação também ali que a casa faz, esse ângulo de 30 graus, vai te dando uma pressão ali no corpo, o peso pela força gravitacional vai indo um pouco pra frente. Com o giro da casa junto, é exatamente a experiência que o Alisson falou. Parece que tudo mesmo tá virando de cabeça pra baixo, propositalmente tem uma gradinha assim, nada a ver no seu colo. Porque você não vai cair, obviamente, mas é
fantástica, É legal. de verdade, assim. A gente se apaixonou em todas que nós fomos, A né? gente só colocou nesse vídeo aqui porque justamente ela Vale merece a por pena. trazer essa sensação Sim. totalmente diferente que nenhum outro simulador ou Dark Ride vai passar pra você. Então é divertidíssima, a gente Sim. já foi no Warner Madrid, Fantasia Land, também no Gardaland, enfim, Na vários. Itália, né? Na Europa ela é muito popular, tem alguns nos Estados Unidos e na Ásia, mas na Europa que é onde tem um grande foco forte delas. delas, Se sim. vocês tiverem oportunidade, vão, que vocês não vão se arrepender. E agora na nossa lista, então, a gente chega nas montanhas russas e essa eu canso de falar que é o meu sonho. É o sonho do Alisson também, É que o eu sei nosso. que ele quer andar. Até porque essa montanha russa, por enquanto, só existe um exemplar dela no mundo, que fica lá do lado das... Fica Taiwan. Em Taiwan, exatamente. Tô lembrando aqui, Taiwan. O nome dessa montanha-russa é Gravity Max. Gente, é aquela montanha-russa da Gangorra, que ela praticamente tem o trilho dela Tilt quebrado coaster, e tem que encaixar no outro trilho pra você seguir o trajeto dela. E é muito... Quer dizer, eu não andei ainda, Mas mas deve eu ser morro de incrível. vontade, deve ser incrível. Deve ser medonha a sensação também, né? E a gente ficou 20 anos aí só com essa montanha-russa desse tipo, fabricada pela Vekoma. Só que a Vekoma, gente, tá nessa fase nova, que é uma fabricante de montanhas-russas maravilhosa. Inclusive que a gente vai ter aqui no Cacau Park essas montanhas-russas da Vekoma, né, mais atuais. Não essa exatamente, Não essa, mas outras da Vekoma. E aí, justamente, eles relançaram essa Tilt Coaster. E aí, pronto, gente, começou a se espalhar pelo mundo. Então, tem 3 em construção. Uma lá na Arábia Saudita, no Six Flags Quidia, que é a maior do mundo. E 2 nos Estados Unidos. Uma no Cedar Point, que é a mais próxima de abrir agora. E uma no circuito de corrida no Texas. A do Cedar Point, gente, olhem os vídeos aí, editor, Sim. coloca, porque é maravilhoso. Que vontade de andar. Olha o trajeto disso, olha essa queda. Enfim, por isso que a gente colocou aqui no vídeo, porque ela é doida. E deve, gente, aquele trilho fazendo aquilo ali, eu acho que passa a sua vida diante dos seus olhos, eu tenho Eu fico certeza. super emocionado quando eu vejo aquele trilho fazendo aquilo. É porque demais. as pessoas gritando, sabe? Enquanto É demais. tem aquela sensação. Nossa, deve ser muito incrível. Com certeza. Claro que no dia que a gente tiver essa sensação, a gente tiver essa experiência, a gente vai gravar pra vocês Óbvio. ali de todas as formas possíveis. E agora, hora de falar da atual maior montanha-russa do mundo, mais alta, na verdade, que é a Top Thrill 2 do Cedar Point, com 128 metros de altura. Ela lança 193 km por hora, com 890 metros de percurso na média, mas ela não funciona de maneira comum, né, Fag? Exatamente, gente. Na outra versão que tinha dessa montanha-russa, ela era somente lançada, ela ia ali pro lift dela, que já era muito diferente também. Isso, Tinha aquele lançamento. top hatch maravilhoso. Eu falei lançamento? Você falou lift. Ah, é, lift. Lançamento, ela já era lançada ali de uma vez, ia lá para aquele top hatch dela e seguia o trajeto que já era muito fantástico. Por conta de problemas, ela foi praticamente refeita por uma outra fabricante e ganhou uma versão ali muito... Eu diria que até melhor, talvez. Eu acho melhor, com certeza, Sim, gente. porque ela vai pra frente, depois ela é lançada pra trás, depois ela vai de frente de novo, o que torna a experiência maior e também muito mais emocionante. Exatamente. Então, assim, isso mudou completamente a experiência nela. No ano passado ela abriu, ficou uma semana aberta só, deu problemas estruturais ali, principalmente, gente, por ser um protótipo, a Zamperla, que fez essa reforma, é a primeira vez que ela pega uma montanha-russa desse tamanho, mas passou esse um ano, deu tudo certo, ela tá aberta agora, funcionando normalmente. E, enfim, é um sonho de consumo, aquele spike, justamente, onde você volta de costas e fica 128 metros de altura olhando pra baixo, deve ser maravilhoso, Com você pega uma certeza. velocidade incrível. Nossa. Então, assim, esse é um dos maiores sonhos de consumo da gente, e por causa dessa variação vai pra frente, vai pra trás, eles assumiram o rollback, que é você voltando de costas, entendeu? Então isso é muito legal, morro de vontade de andar. Também. E lá no começo dos anos 2000 surgiu uma atração, uma montanha-russa, na verdade, aí, que desafiava muito da engenharia e que também chamou a atenção do mundo inteiro por conta da ousadia e da experiência que tinha nela. E ela é conhecida como a montanha-russa X2, que fica no Six Flags Magic Mountain nos Estados Unidos. Isso, ela começou como X lá atrás, é uma montanha-russa 4D, onde os seus assentos, gente, ficam fora dos trilhos, só que, o que acontece? Existem 2 trilhos. O trilho Sim. onde as rodinhas seguram o trem normalmente, e um segundo trilho, um pouquinho menor dentro do outro trilho, onde vai uma roda secundária. E esse trilho, gente, ele faz movimentação na vertical e na horizontal, seguindo por todo o trilho para movimentar o seu assento na vertical. Então, assim, tem hora que você tá andando, que você tá de frente, de repente ele te vira de ponta cabeça, você tá de costas, depois ele te deixa de outro jeito, e assim durante todo o trajeto da montanha-russa, que fica em posição comum, depois inverte. É muito doido, São gente. praticamente várias cambalhotas pra frente e Muitas pra cambalhotas trás ali, né? Exatamente. Só que essa foi uma montanha-russa, gente, muito à frente do seu tempo pra época. Ela aí tem 65 metros de altura, 1 km de extensão e chega a 122 km por hora, mas ela deu muito defeito ali quando começou a ser construída e depois, assim, atrasou um ano pra abrir pro público. A Arrow, que era a fabricante, não conseguia fazer ela direito. Foi a falência depois também. Foi uma confusão, né? Foi uma confusão, mas aí tem um marco que surgiu, um marco. ficou lá no parque, continua em funcionamento, sem falar que o layout dela é muito bonito também, principalmente quando você Ela vai do é lado bem de imponente. fora, né? Não sei ainda se tem aqueles efeitos do
fogo durante o trajeto? Não sei também né? se tem Deve ter ainda, talvez economizando sim. gás. O som eles tiraram, Tiraram o som os também, trens, infelizmente. Mas sempre chamou muita atenção dela por ela parecer uma montanha-russa muito, tipo, violenta, sabe? Ela parece, muito radical mesmo. Muita gente vai nela, dá uma machucada, é uma montanha de aço, a gente brinca, Tipo isso. mas de fato ela é marcante. Então aí, gente, como eu falei pra vocês, a Arrow foi a falência, só que a SNS acabou comprando a Arrow e fazendo continuidade desses projetos, então ela acabou instalando outras duas 4D ao redor do mundo, que é a Janaika no Japão e a Ginoconda na China, agora vem na cabeça. Então, depois disso, nunca mais vendeu nenhuma outra. Já a Yain também fez uma versão compacta de 4D que não deu muito certo, tipo a Green Lantern que existia e tal. E a SNS lançou uma versão atual 4D, que é Free Fly Spin, onde tipo, o giro dela não tem esse segundo trilho. Ela, na verdade, é por gravidade, de acordo ali com os freios que eles colocam no meio do trajeto. É meio compacta, mas essa sim deu mais certo. Tem várias aí pelo mundo, a gente andou, inclusive, divertidíssima. Sim, incríveis. Maravilhosa. Só que eu queria a versão grandona. Eu queria uma versão que ela fizesse curvas, fosse mais. E não só, tipo, como fosse vai e vem, né? Porque ela é um trajeto bem compacto que só desce dentro dela mesma, vamos dizer assim. Na imagem vocês conseguem ver melhor. Mas é uma montanha-russa muito doida, por isso que ela tá aqui na nossa lista. A gente não poderia deixar de encerrar esse vídeo com ela, né? Merece o primeiro lugar mesmo. E a gente quer saber a opinião de vocês também. Quais dessa lista aí chamam mais a sua atenção? Qual é a atração mais maluca aqui do vídeo? Exatamente, comenta bastante aí. E lembrando, gente, chegamos aqui no final desse vídeo, então não esquece de dar aquele like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Exatamente, gente, pra gente bater os 300 mil inscritos aqui, que é a nossa meta agora. E aqui no final aparecem os nossos membros. Se você quiser que o seu nome apareça aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, ó. Só clicar no se tornar um membro, o YouTube explica pra você exatamente como funciona, tá bom? Então, beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau.